Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos ao vídeo 2, a parte 2 do vídeo, falando acerca da vida de João Calvino. Os relatos que estamos citando nesta série de vídeos, na verdade, serão apenas 2 vídeos. O primeiro já saiu e este é o segundo. Nós nos utilizaremos de fontes históricas, de citações que estão em livros, em documentos, que para muitos brasileiros, evangélicos, protestantes e alguns reformados, estas histórias são desconhecidas. No vídeo 1, falamos acerca da condenação de Calvino e por qual crime ele foi condenado. Neste vídeo 2, mostraremos que o seu testemunho de vida pessoal, alguns fatos que compuseram o seu testemunho de vida, também apontam na mesma direção, de que Calvino, sim, ele era homoafetivo. Ele não era heteronormativo, mas homoafetivo, e isto não tem problema algum. Não afirmamos isto em alguma forma depreciativa ou de algum demérito, mas apenas estamos mostrando uma parte histórica que muitos não gostam que seja apresentada ao público em geral, porque, como eu já disse outrora, a Reforma tem os seus mitos. Sim, a Reforma protestante, ela tem a sua própria mitologia, de colocar heróis, vilões, algozes e por aí vai, mas quando mostramos a verdade, para muitos ela é um pouco impressionante ou chocante para outros. Então vamos lá, vamos igualmente ao primeiro vídeo, a citações acerca de Calvino e a sua não heteronormatividade. Ambiente exclusivo masculino. Após a morte de sua esposa, Calvino viveu o resto de sua vida em uma família masculina. Uma biografia de 1850 de Thomas Henry Dear conta esta história. Após a morte de sua esposa, a casa de Calvino tornou-se o refúgio de vários jovens, aos quais ele costumava ditar suas obras e cartas. Entre eles estava François Baldwin, natural de Arras, por quem Calvino parece ter tido um interesse particular. Baldwin, que conviveu certo tempo com Calvino, parece ter roubado algumas cartas dele. Assim, Calvino lamentou: Baldwin, a quem amei outrora, alimentei essa víbora, essa praga em minha casa. Calvino escreve em 1561 sobre os conflitos que se seguiram com Baldwin. Desejando se livrar da acusação de falta de afeição natural feita contra ele, Baldwin me ridiculariza com minha falta de filhos. O Senhor me deu um filho, mas logo o levou embora. Baldwin considera isso entre minhas desgraças, que eu não tenho filhos. Tenho miríades de filhos em todo o mundo cristão. Quando Calvin precisou estabelecer sua heterossexualidade, seu casamento em si não foi visto como prova. Ele teve um filho,
mas ele ressalta que teve filhos espirituais, todos os belos jovens em sua órbita. Theodor Beza, acima de tudo. Em uma carta de 1551, Calvino descreve Beza como um homem cujo espírito amável, maneiras nobres e puras e mente aberta o tornaram querido por todos os justos. Nós vamos ver que principalmente existe uma biografia de uns escritos que foram encontrados do famoso Teodoro de Beza, que são comprometedores, extremamente comprometedores. Algo que está surpreendendo muita gente. É uma obra de uma historiadora baseada em documentos que foram encontrados. Então não é algo que é inventado, algo que é tirado da cabeça dela. Não, com fontes. Nós veremos esta citação histórica mais à frente. Em 1562, Calvino supervisionou a execução de dois homens, Pierre Joubert e Thibaut Lesplinger, acusados do crime de sodomia. No mesmo ano, curiosamente, Calvino prega a partir de 2 Samuel 1:26, abordando aquela cena que Davi observa que o amor de Jonatas por si mesmo estava mais maravilhoso que o amor das mulheres. Calvino declara: no entanto, havia tanta castidade envolvida que se ele amava Jonatas acima de sua esposa, era um amor absolutamente puro, de acordo com o caráter de Deus. Nós vamos ver que Calvino não era muito chegado na esposa dele, nem em mulher. As citações, até em cartas de Calvino, são tantas e tão estranhas que eu poderia fazer um vídeo só sobre elas, né, de tantas que são. E isso é um fato. Não gostava de sexo com mulher. Em uma carta, Calvino escreve que Idete ser levada foi uma decisão pessoal de Deus, ou seja, o falecimento de sua esposa. Na verdade, por medo de que nosso casamento fosse muito feliz, o Senhor, desde o início, moderou nossa alegria. Isso é um eufemismo para, ter relação. Aí aqui, seu casamento infeliz, isso aqui é um comentário meu, evidentemente para ele foi obra de Deus, o que é um absurdo. O Senhor, frase de Calvino, ele escreve isso numa carta, o Senhor, desde o início, moderou nossa alegria. Pô, não dá, né? Um hétero não falaria isso de modo algum. Há evidências, muitas até, de que Calvino não era um bom marido, um bom esposo. Em 1549, Delete estava morrendo de causa desconhecida. Em seu leito de morte, Calvin assegurou-lhe que não negligenciaria seus deveres com seus filhos. Disse que ela respondeu: já os entreguei a Deus. Ou seja, ela não tinha muita confiança em Calvino. E esse fato se confirma, porque Calvino estava ausente quando sua esposa morreu. Em carta, ele descreve ter indagado sobre a cena e relata: eu tinha que sair às 6 horas. Tendo sido removida para outro apartamento depois das 7, ela imediatamente começou a declinar. Quando ela sentiu sua voz falhando, de repente, ela disse: vamos rezar, vamos rezar. Todos rezem por mim. Eu não tinha voltado. Ela era incapaz de falar e sua mente parecia estar perturbada. O cara não estava presente quando a própria mulher morreu. Então é meio estranho isso, meio complicado.
A biografia mais recente de Beza, publicada em 2015, Theodore Beza, The Man and the Might, de Sean D. Wright, deve ser isso, refere-se apenas à passagem dos poemas mais escandalosos de sua juventude, sem nenhuma explicação adicional. Então pegou, encontrou, publicou e foi. É preciso sair da literatura cristã para encontrar essa história. Beza havia crescido como católico e, quando jovem, em 1548, publicou anonimamente um volume de poemas. Eles eram estranhos, como um sobre o casamento entre uma mulher e um homem muito feminino, Missing. O padre pergunta a eles qual era a esposa. Mas o que colocou Beza como interesse de pesquisas históricas foi o que ele escreveu sobre um personagem chamado Beza, que tinha 2 amantes, um homem e uma mulher. Ele se pergunta qual prefere e decide pelo homem. Como observa a historiadora Diarmaid MacCulloch, na época que Calvino viveu, quando acusados de sodomia, os homens muitas vezes pareciam perplexos com o fato de que o que haviam feito pudesse estar associado a um crime não aceitável entre os cristãos. Tendo sido taxado de sodomita, provavelmente explica porque Calvino teria se dedicado a uma vida cristã com vigor, com agressividade, com um desespero para parecer poderoso, para parecer hétero. Ele tinha ataques de depressão, isso Calvino escreveu sobre a sua depressão. Ele gostava de estar perto de jovens bonitos, como Beza, sua verdadeira esposa, pelo menos emocionalmente, fato. Ele cultivou a misoginia, pela qual se tornou famoso, fato. Isso é conhecido dele, esse problema que ele tinha de aversão a mulheres e em vários sentidos. Isso é só pesquisar, é histórico, isso é fato. É uma característica padrão de gays enrustidos, segundo o relato da historiadora. Eles odeiam o feminino em si mesmos. Ok, meus amigos, este foi mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Volto a dizer, nada contra a opção do Calvino, ele ser um homoafetivo, não é disto que se trata, não é um vídeo depreciativo, não é um vídeo que tenha sentido de diminuir ou menosprezar a figura histórica do João Calvino, mas de apenas apresentar um lado que até então muitos evangélicos protestantes não conhecem, um lado real da história de Calvino. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Deus abençoe a todos.